Eu sou Maria Luzinete, mais conhecida como Dona Nenê, e estou aqui para contar minha história, como eu cheguei na casa do olheiro, como eu conheci o bispo e a bispa, né? Ele passou uma vez na minha casa e eu estava sentada. Eu tinha uma enfermidade, né, que era úlcera varicose na perna, uma ferida muito grande. O meu medicamento era morfina. E aí ele olhou e passou 6 vezes. Subia e descia, até que ele parou e falou: Dona Nenê, eu posso falar com a senhora? E aí ele me respondeu. Ele me falou: é que Deus, a senhora viu quantas vezes eu desci, subi e desci? Falei: lembro, vi. E aí ele falou: é que Deus não deixou eu seguir o meu destino, minha caminhada. Ele falou que eu tinha que voltar e conversar com a senhora. E ele manda ele dizer que tem que fazer uma oração, mas onde a senhora estiver. Então a senhora está aqui, é aqui que eu tenho que fazer. E aí eu respondi para ele: não, a palavra de Deus, ela é bem-vinda em todas as horas, em todo lugar. E ali ele começou a orar, e aí ele orando, e eu não estava muito, né? E eu não estava ligando muito o que ele falava. E aí ele falou: dentro do seu ferimento parece que tem bicho lhe comendo em vida. Nas suas varizes no seu sangue corre como se fosse uma água quente. E no seu osso da sua perna parece que tem alguém serrando o seu osso. Aí eu comecei a acreditar que realmente Deus estava ali falando pela boca do bispo, falando para mim. Que aí ele falou tudo que eu estava sentindo. E aí eu comecei a acreditar, e aí comecei a chorar. E aí o pastor falou que na hora da oração ele via aquelas dores que eu sentia dentro do ferimento, rasgando a minha pele como se fosse bicho me comendo em vida. O bispo falou que ele via a garra do inimigo rasgando. E aí depois que ele orou, eu parei de brincadeira, tipo assim, que eu não estava acreditando, passei a acreditar, porque ele falou realmente tudo que eu sentia, que eu estava sentindo. O meu remédio era morfina, eu tomava morfina 2 vezes por dia. E aí ele falou que ali estava feita a oração, mas precisava orar dentro da minha casa. E aí eu convidei as pessoas, fez o culto, e daí ele perguntou se eu aceitava Jesus. E aí eu aceitei, né? E aí eu continuei para a igreja. Era uma igreja muito pequenininha. E aí foi daí que depois nós fomos para a igreja na Rua da Feira, de sábado. E quando foi dia 27 de 11 de 2011, eu desci as águas. Tinha muita gente para ser batizada, mas a primeira foi eu. O pastor e meu esposo enrolaram a minha perna com bastante plástico, bastante fita. E aí eu fui a primeira a descer as águas. E daí eu voltei para casa muito feliz. E aí 15 dias depois era a minha primeira Santa Ceia. E aí quando eu tomei minha primeira Santa Ceia, eu vi que Deus tinha transformado a minha vida. Mas eu fui levada para a igreja pelo próprio bispo. E muitas vezes era 2 horas, 3 horas da manhã, eu estava em grito, eu gritava, eu pedia para Deus me levar, eu não suportava aquelas dores. O ferimento na minha perna varava dos 2 lados, você via o osso da minha perna. E muitas vezes era 2, 3 horas da manhã, a campainha tocava. E eu falava: meu Deus, quem está no portão essa hora perturbando? E aí meu marido levantava e ela era o bispo. O bispo chegava e falava: a senhora não dormiu, mas eu também não. Deus falou que não era para mim dormir, era para vir aqui orar pela senhora. Só que o bispo chegava, ele orava, parecia que ele tirava. Ele ungia minha perna assim, ele colocava a mão assim em cima do curativo e a dor fazia isso. O pastor virava as costas, eu estava em paz, dormia. E então foi assim, foi passando o tempo, ele ungindo, aí nós viramos, ele me chama de mãe preta,
Ele me buscava na minha casa, eu chegava na porta da igreja, estava a bispa me esperando. Tinha vezes que eu não queria ir para a igreja, eu não tinha vontade. E muitas vezes, quando eu olhava, eu falava, não vou. Aí o pastor chegava, a senhora vai. E aí me buscava. Quando eu chegava na igreja, a bispa estava. E ela me teve um dia que eu precisava muito de um abraço. Aquele dia, se Deus me levasse, seria a melhor coisa. E aí, quando o bispo me levou para a igreja, a bispa estava bem na porta da igreja. Ela me deu um abraço tão verdadeiro, ungido por Deus, que todas aquelas perturbações que eu tinha na minha mente de querer morrer, sabe, de não ir procurar Deus, saiu. E quando o pastor me levou para cá, eu falei, essa é a minha igreja. Porque aqui as pessoas como eu vou falar, acolhe você, você está precisando, você quer um culto em casa, vem. Você quer conversar com qualquer... Eu não tenho... Era, como eu falei para vocês, era 15, 16 pessoas. Agora tem o quê? 1000. E eu nunca fui destratada nessa igreja. Eu sempre fui a dona Neném. E todo mundo me recebe super bem, sabe? Eu amo demais estar aqui. A coisa que eu acho mais lindo, mais gratificante aqui na Casa do Olheiro é esse monte de jovem. Nossa, quando eu vejo vocês na igreja, um tira foto, outro serve café, outros dançam. Nossa, é uma felicidade, porque você sai na rua, você só vê aqueles meninos com aquelas músicas velhas, usando porcaria. Então, cada vez que eu entro aqui, que vejo vocês, jovens, o meu coração, sabe, ele cresce muito de alegria.